Brunão. Brunão é o cara que... Se tem um cara que tem um impacto muito forte no Vamos Subir é o Bruno. Não só no Vamos Subir, mas na minha vida também. Então eu tô muito feliz de estar com o Bruno aqui pra bater um papo com ele sobre carreira, falar um pouquinho sobre futuro, falar um pouquinho sobre passado, pouco de lições de carreira para todo mundo que tem acompanhado o Vamos Subir. O Bruno, na verdade, só por contexto, foi o cara que me introduziu no mundo de tecnologia, me abriu portas na Santo Digital, que foi a empresa que eu fiquei durante muito tempo, acabei me tornando um dos sócios, depois acabei saindo, mas foi o cara que eu devo muito a ele. E eu conheço bem sua história, né, Bruno? Mas pra quem não conhece você, quem que é o Bruno? Fora o profissional, né? Quem que é o Bruno? Acho que o Bruno é, antes que mais nada, um pai de família, né? Sou casado com a Joyce, vou completar 10 anos agora nesse mês. E temos 3 filhos, o Samuel, que tem 8, a Bela, que tem 7, e a Melissa, que nasceu mais recentemente, aí tem um pouquinho mais de um ano. Gosto de aprender, sempre continuar aprendendo. E com o que eu aprendo, eu gosto de passar para os outros também. Eu acho que eu fui muito abençoado na minha vida de estar cercado por pessoas muito boas que me ajudaram a ter uma visão da onde eu podia chegar. E de certa forma eu sinto uma obrigação de poder fazer isso com outras pessoas também. Mas como qualquer pessoa aí, eu adoro futebol, corintiano, claro, né? Apesar desse ano aí ter sido um pouco mais difícil. Gosto muito de tecnologia, bastante tempo já trabalhando com tecnologia. E gosto muito de passar tempo com a minha família, viajar, né? Ver eles crescendo, é bem bacana pra mim. Até aproveitando esse gancho da família, né? Porque é um negócio que você tem muito forte. Como é que você encontra equilíbrio entre a vida profissional e a familiar, visto que você tá sempre viajando o mundo inteiro? Como é que você encontra esse equilíbrio? Tem sido bem difícil, principalmente agora, porque eu tô cursando o meu mestrado, né? Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando e fazendo outras coisas aí, trabalhando nos projetos. Mas a gente tenta separar blocos específicos para realmente estar com a família, focar na família, porque assim, todo o resto vai embora. A família é o que importa. E as memórias que a gente tem depois são da família. Eu sinto, às vezes, sendo bem transparente, eu sinto que nesse momento da minha vida parece que eu não estou conseguindo fazer nada muito bem, né? Porque eu tenho várias coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo muito mais a gerenciar meu tempo e a dar mais valor pro tempo que eu tenho quando eu tenho tempo livre com a minha família, por exemplo. Então você tem que saber o limite. A sua carreira, você tem que olhar para a carreira também. Isso é algo que eu aprendi alguns anos atrás. A gente não pode olhar para a carreira como uma corrida de 100 metros. A carreira é uma maratona. E vai ter momentos na sua carreira que você vai ter que correr na velocidade máxima. Mas se você correr na velocidade máxima por mais de 40 km, você não chega, você não aguenta, você perde o gás e vai ficar muito para trás. Então você tem que saber ditar o ritmo da sua corrida ao longo da carreira, né? Então tem momentos que você tem que focar um pouco mais na família, não quer dizer que você vai fazer um trabalho inferior, mas você vai talvez tentar ser mais eficaz e mais prático, vai saber também priorizar as coisas que você tem no seu trabalho, e tem alguns momentos que você tem que talvez dar um pouco mais de foco no trabalho, no estudo, para se desenvolver também, para até prover algo melhor para sua família. Mas tem que saber encontrar esse equilíbrio. Legal. Gostei que você falou porque é aproveitar o tempo melhor, né? Mesmo que seja um tempo menor com a família ou viajando, é estar 100% naquela atividade, né? Que aí você consegue o seu 100%. Eu acho que é importante a gente saber identificar, de certa forma, as decisões que a gente toma que vão mudar o curso da nossa vida. A gente tem um líder da nossa igreja que uma vez ele fez uma analogia. Ele era um piloto de avião, foi um piloto de avião por muitos anos na Alemanha, e ele explica que quando você é um piloto de avião, se você fizer uma alteração de menos de 1 grau na sua rota, você podia ir parar na África do Sul, você vai parar na França, né, se você sair do Brasil. Dependendo de quantos graus você altera. Então, às vezes, acontecem certas coisas na sua vida que são difíceis de identificar, porque pode ser talvez 1 grau, 2 graus, mas se a gente conseguir ter a visão de lá, né, no horizonte, o que isso significa, como isso vai mudar a nossa vida, a gente consegue realmente agarrar aqueles momentos. Eu tive 2 momentos assim. O
primeiro momento foi quando eu tive a oportunidade de servir uma missão pela minha igreja, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tinha 18 anos de idade e resolvi que queria ser voluntário por 2 anos e tive a oportunidade de ir para Moçambique, na África, fazer essa missão. E eu vi que lá eu comecei, além de eu ter tido a oportunidade de servir outras pessoas, ajudar, desenvolver uma maturidade, né, por estar servindo numa época jovem da minha vida, eu me conheci muito melhor também. Eu comecei a ver o que eu gostava de fazer e onde que eu achava que eu podia fazer bem. Então isso me ajudou muito. Legal. E aí o segundo momento que me leva aonde eu acho que eu tô, foi o momento que eu decidi me casar com a minha esposa. Eu conheci minha esposa logo depois da missão, também foi uma consequência disso, porque a gente tinha pessoas amigos em comum e tudo mais. E quando eu voltei da missão a gente se conheceu, depois de um tempo se casou, e na época ela tinha planos de ir para os Estados Unidos para estudar inglês. A gente já estava cursando faculdade, eu já estava na metade da minha, nós dois tínhamos bons empregos para, assim, pessoas em início de carreira, e foi uma decisão difícil, mas algo me dizia que eu devia ir com ela, porque primeiro não queria perder Não dá, a namorada, a noiva, depois a esposa, né? E segundo, porque algo dizia que devia ir para lá mesmo passar um tempo. Então eu acabei transferindo o resto da minha faculdade lá para os Estados Unidos, e lá eu comecei do zero. Lá o meu primeiro emprego, e acho que é uma coisa muito legal que a gente aprende lá dos americanos, que não tem tanta essa frescura, meu primeiro emprego foi fazendo faxina. Fazia limpeza em restaurante, em escritório, e às vezes eu olhava, né, eu tava lá limpando a mesa, e eu olhava para lá e falava, poxa, há pouco tempo atrás eu tinha minha própria mesa, eu tinha meu próprio escritório, né, mas pensava, não, vamos começar, né, vamos pensar no que tem lá no final. Eu tenho que passar por esses passos, trabalhar para poder sustentar a minha família, no caso era eu e minha esposa, para poder chegar lá. E as portas se abrem. Se você faz as coisas certas, se você se dedica, estuda, trabalha com afinco, as coisas acontecem. E aí passei por várias empresas depois, né? Depois daquela eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar na própria faculdade, trabalhei um pouco com o governo americano, trabalhei numa empresa de equipamentos médicos. Aí eu tive a minha primeira experiência em tecnologia com uma empresa de segurança, que é a Symantec, e depois eu acabei fazendo uma mudança um pouco abrupta para ir para um banco de investimento. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Google. Eu sempre tinha o plano, né, de voltar a trabalhar com o Brasil, voltar a trabalhar com a América Latina. E algo me dizia que eu tinha que voltar a trabalhar com vendas, baseado em experiências passadas, baseado naquilo que eu tinha sentido na minha missão, de eu interagia muito com pessoas. Eu sabia que isso devia acontecer. E quando surgiu a oportunidade no Google, eu falei, isso era exatamente o que eu estava esperando. E, por sinal, é no Google. É uma empresa diferente. Não dá pra falar não, né? Então, acabou dando muito certo. E aí a gente vai para aquela parte de o que aconteceu, como é que foi o meu começo no Google. Eu acho que eu consegui aplicar toda aquela disciplina, todo aquele trabalho duro, e aquela ideia de que se você trabalhar mais, né, ou de maneira mais inteligente, se você realmente colocar o máximo de esforço possível, você vai gerar melhores resultados. Sim. E eu consegui gerar esses resultados. Eu mantive uma mente de sempre ter curiosidade de aprender, tentar manter, de certa forma, uma ideia de que você nunca sabe o suficiente para você continuar tentando colher melhores práticas de outras pessoas, independente de onde você está. Até ter muito sucesso, né, na minha posição como vendedor, na época, cobrindo o mercado brasileiro, receber algumas premiações. E eu lembro que quando eu recebia uma premiação, a minha próxima meta era, eu tenho que tentar pelo menos manter essa premiação no ano que vem. Então o que eu tenho que fazer para me reinventar agora? Né? Em vez de se tornar algo obsoleto. E aí as coisas foram acontecendo, aí eu tinha uma ambição, de certa forma, né, uma meta de trabalhar com gestão, com liderança. Apareceu a oportunidade depois de 2 anos e meio no Google. Fiquei responsável pelo mercado da América Latina, na área comercial, para empresas pequenas e médias. E muitas coisas aconteceram, gerenciei times diferentes. E agora eu estou gerenciando uma equipe nova que eu acabei de montar, que cobre o mercado, parte do mercado dos Estados Unidos e também da América Latina, com uma linha de produtos diferentes aí que a gente lançou no mercado. Eu acho que são
em grande parte, né, parte da mensagem. Você tem que mostrar resultado, Sempre, não dá fazendo sempre o certo, claro. Você tem que se reinventar e ser humilde o suficiente de saber que você tem que aprender mais e mais. Então, hoje, para minha experiência, eu estou agora há 6 meses, né, trabalhando com um mercado novo que inclui os Estados Unidos, e eu sei que eu tenho que aprender. Eu tenho que entender quais são as diferenças desse mercado, como é que eu consigo fazer com que o meu time se diferencie nesse mercado para a gente ter alta performance, para a gente entregar os resultados. Porque talvez nem tudo que a gente fez na América Latina nos últimos 3, 4 anos que eu vim liderando vai funcionar lá. E aí, quando eu aprendo o que está acontecendo lá, como é que eu consigo também replicar a parte disso aqui também, né? Então, essa mentalidade. Agora, outra coisa que eu diria é o seguinte, você, com o passar do tempo numa empresa, você consegue também construir uma marca, né? Então, você tem que definir como é que você quer ser conhecido. Se um dia tiver 2 pessoas falando sobre você, considerando você para uma vaga, quais são as 2 primeiras coisas que tem que vir na mente daquelas pessoas sobre você? E aí você tem uma meta, você planeja para conseguir fazer aquilo. Então, quando eu comecei lá no Google, eu pensei, olha, eu vou focar em ter os melhores resultados de venda para ter essa marca que as pessoas sabem que eu consigo entregar esses resultados, tá? E depois, quando eu me tornei um gerente, eu falei, eu quero ser um gerente focado em desenvolvimento de pessoas, para que quando eu saia de uma posição, eu consiga dar uma oportunidade para uma pessoa que está na equipe que eu estou saindo para ter a minha posição. Nesse movimento que você fez de carreira, aconteceu isso, né? Você tinha parte do seu time, você subiu, e aí, pelo que eu entendi, uma outra pessoa do seu time, que era um vendedor seu, assumiu isso. Então, você foi capaz de preparar essas pessoas, né? Para que eles assumissem o seu lugar no momento que você crescesse. Eu acho que esse é um grande diferencial dos líderes, né? Não é só a liderança por si só, mas capacitar as pessoas para que elas se tornem líderes também, né? Com certeza, acho que esse é o papel principal, desenvolvimento de pessoas. Aquele resultado que eu falei quando eu era só um contribuidor individual, aquilo é importante a curto prazo para aquelas pessoas. O líder, obviamente, tem que entregar aquele resultado também, mas o que ele vai lembrar quando ele se aposentar é das pessoas que ele desenvolveu, das pessoas que cresceram dentro da empresa, né? Que podem depois demonstrar gratidão pelas oportunidades que ele deu, que ele identificou as fortalezas daquelas pessoas e elas conseguiram se aproveitar dessa fortaleza de maneira que ajudou elas a alavancar também a carreira. Então, eu acredito muito nisso. Aí, às vezes, talvez não seja que uma pessoa se torne o novo gestor, a nova gestora da área, mas que ela vá para uma área que ela quer, que ela tem uma ambição, que ela tem um sonho de ter uma experiência também. Você tem que ter isso, né? Eu acredito que um líder de verdade, se você entrar numa sala e tá uma equipe, você vai sentir que todo mundo é igual dentro daquela sala. Talvez você até tenha dificuldade de identificar, né, no momento inicial, quem é o líder. Porque o líder está desenvolvendo aquelas pessoas para serem tão boas ou até melhores do que ele próprio ou ela própria. E quando ele ou ela sair, já vai ter alguém pronto ali para fazer um trabalho tão bom ou até melhor. Então, foi um papel fundamental, porque essas pessoas te passam... Primeiro que assim, eu gosto de fazer uma analogia com futebol, por exemplo. Infelizmente hoje no Brasil, a gente sabe que os melhores jogadores não duram muito tempo aqui, acabam indo para a Europa. Não foi sempre assim. A gente teve ligas mais competitivas no passado e tudo mais, mas infelizmente hoje em dia você tem uma liga muito mais competitiva na Europa, né? Em países como Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, enfim. E os melhores jogadores têm que ir para lá. Eles têm que ir para lá para eles poderem jogar em alto nível, para eles se superarem, né? Subirem mais e mais degraus. Eles podem ficar aqui, serem os melhores, serem as grandes estrelas, ou eles podem ir para lá, se aprimorar e poder ter um impacto muito maior, talvez numa seleção brasileira ou algo do tipo. Eu acredito na mesma coisa com a gente na nossa carreira, né? Se você é a pessoa mais inteligente na sala, tem alguma coisa errada. Porque você não vai aprender mais. Você tem que se sentir a pessoa menos inteligente da sala em algum momento. Você tem que se sentir desafiado. Você tem que sentir que você está talvez fora, você é aquele peixe fora do aquário, né? Que você não é a pessoa adequada para estar naquela posição, para estar com aquela equipe, justamente porque isso vai te motivar mais a ir além e fazer mais. Você não consegue se acomodar. E quando você tem pessoas assim ao seu redor, elas também compartilham uma visão com você que te ajuda a pensar mais. Eu acho que essa é a ideia do projeto Vamos Subir. É você trazer pessoas super
bem-sucedidas aí no mercado, né? Que podem dar uma visão para os jovens de hoje para falar, olha, nada te impede de chegar ali. Só você. Só você se impede de chegar ali. Mais nada. Né? A gente pode falar, não, porque as coisas no Brasil são difíceis, porque tem crise, porque isso, porque aquilo. Mas se você colocar isso na cabeça e você se esforçar, você vai ser recompensado pelo seu esforço. Você vai ver os resultados. Isso é super importante. A outra coisa é, se você quer estar num time, se você quer vencer, você tem que estar num time vencedor. Então, você tem que estar rodeado de boas pessoas. Eu lembro que você falou uma vez, né, que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se eu quero ser alguém muito bom, eu tenho que estar rodeado de pessoas melhores do que eu, para eu poder crescer e ser alguém melhor também. E quando você está rodeado de pessoas assim, você tem mais sucesso. Você vai conseguir fazer coisas maiores. A gente teve muito sucesso naqueles anos que a gente trabalhou junto, porque a gente estava se envolvendo trabalhando com pessoas boas. Mais uma vez, aquela questão de não subestimar o seu potencial. Eu acho que tive a oportunidade no começo desse ano de ver uma palestra daquele cara que teve aquele filme com Will Smith, A Busca pela Felicidade. A pessoa realmente daquele personagem, legal. Ele deu uma palestra e ele falou que aquela frase que ficou marcada lá, de que o pai fala pro filho, né? Nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo que você quer fazer, que realmente aconteceu, que ele compartilhou aquilo com o filho dele, né? Eu às vezes tento falar isso pro meu filho também, olha, se você tem um sonho, vai pra cima. Não escute o que os outros têm para dizer para você, né? E eu tenho uma citação de um autor desconhecido que define bem o que seria o inferno de uma maneira conceitual, né? O inferno é o conhecimento da oportunidade perdida. É quando você, talvez 30 anos na frente, olha para você, olha pro passado e olha, você fica frente a frente com você, com a pessoa que você poderia ter se tornado e com quem você realmente se tornou. E você fala, poxa, olha só quanto potencial eu tinha e eu não conquistei isso, eu não cheguei lá, né? Então é muito importante você desenvolver essa autoconfiança e tem coisas que a gente pode falar depois sobre como você faz para desenvolver isso também, mas não subestime o seu potencial. E mais uma vez, a gente falou um pouco de estar rodeado por boas pessoas, escute também as coisas boas que as pessoas falam para você. Eu tive algumas experiências na minha carreira, que eu lembro que uma vez eu tive uma posição aqui no Brasil e eu estava terminando a faculdade nos Estados Unidos e eu provavelmente ia pensar em voltar para aquela empresa. E um colega muito mais sênior do que eu, que tinha, sei lá, 20 anos a mais de experiência, ele veio para mim e falou, olha, eu sei que você está pensando em voltar para cá, mas não volta. Você pode fazer muito mais lá. Você ainda vai fazer muito mais do que você pensa que você vai fazer. E aquela frase ficou na minha cabeça, né? Nossa, mas ele nem me conhece direito, como é que ele está falando isso? Mas aquilo me marcou e realmente eu vi, com o passar do tempo, que eu podia ter outras oportunidades de ter mais impacto, de trabalhar numa empresa de tecnologia como o Google, de ter oportunidade de liderança e tudo mais. Então, também saber, não dar ouvido para aqueles que te dizem que você não pode fazer, mas dar ouvidos para aqueles que dizem que você está pensando pequeno. Sim. Né? E perguntar para as pessoas também. Tem que ouvir o feedback. Né? Olha, meu plano é esse. O que você acha? Será que eu tô no caminho certo? Você faz isso muito bem também. Então, eu acho que é super importante isso. E aí, já com isso, como é que você desenvolve essa confiança? Sabendo lidar com rejeição. É muito importante você saber lidar com rejeição. A gente que tem experiência na área comercial sabe que isso é chave para ter sucesso. Você vai ouvir muito não. O não você já tem. Como é que você faz então para desenvolver uma resiliência para que esse não se torne num sim para você, que para você possa continuar seguindo em frente e às vezes você olhar para trás e ver que muitos daqueles nãos que você recebeu na verdade foram bons para você porque você conseguiu algo muito melhor lá na frente. Acho que tem duas coisas. A primeira coisa é a seguinte: você tem que receber bastante rejeição para ficar um pouco mais calejado. Isso é normal. Então tem que ter, vai ter. Vai ter, tem que ter. Quanto mais você tiver mais cedo, mais fácil fica depois. Boa. A pessoa que não está acostumada a ouvir não, lá pra frente ela começar a ouvir o não, ela vai ser mais afetada com certeza, de maneira psicológica e emocional. Vai ser novo, né? Vai ser novo no momento... Então tem, por exemplo, um discurso daquele site, o TEDx, que
que o cara fala, acho que se chama 100 dias de rejeição, 100 Days of Rejection. E ele dá um exemplo de que ele decidiu que todo dia ele ia tentar ouvir um não de alguém. Perguntar uma coisa doida. Legal. Ir na rua e virar pra uma pessoa que ele nunca conheceu e falar, você pode me dar $100? Porque ele sabe que ele vai receber um não. Ele pensou, o melhor jeito de eu lidar com a rejeição é me acostumar com ela, até chegar no ponto de que ela já não vai me afetar mais. Que legal. E ele começou a fazer isso todo dia. Fazia uma pergunta maluca, assim. Parava alguém na rua, posso almoçar na sua casa? Posso dirigir o seu carro? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E recebia não. As pessoas olhavam pra ele com estranheza e tudo mais. Até que, de vez em quando, alguém dizia sim. E ele ficava surpreso. Então, o que você acaba construindo? Você cria um sistema, né, dentro do seu emocional, onde você começa a ter a recompensa do sim, ao invés de você ter aquela depressão ou aquela perda do não. Legal. Né? Então você quase que já está acostumado com o não, que é o que você fala que o não você já tem, e quando vem o sim, é muito bom e te dá muita energia e te dá o gás para você receber vários nãos na frente. Legal. Né? Até acrescentando algo em relação a como vencer ou não se abater com a rejeição, sempre ter a visão do futuro. Se você faz o que você comentou lá atrás, de planejar, de ter uma visão, você sabe que a corrida, né, da carreira não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, aquilo é uma fase, aquilo é um momento que, como você comentou, tem que ter rejeição. Então, aquilo faz parte do seu desenvolvimento. Então, se você tem a capacidade de olhar para o futuro e olhar para quem você vai se tornar e quem você quer se tornar, talvez aquele momento de rejeição ele não seja tão impactante. Não é o final do mundo, né? Não é a última chance, né? Não é aquela chance que, puxa vida, acabou aqui. Não. Sempre vai dar para levantar, sempre vai dar para reconstruir, sempre vai dar para começar do zero e sempre vai dar para continuar, né? Mesmo que seja muito difícil. Era exatamente esse ponto que eu queria tocar também, na verdade. Eu tive uma experiência em 2012, começo de 2012, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu entrevistei com uma outra empresa de tecnologia, num outro lugar. Eu não estava no Google ainda, eu estava numa outra empresa. E eu queria muito trabalhar para aquela empresa. Eu adorei tudo que eles faziam, uma empresa muito bacana. E eles me fizeram uma oferta. Só que quando eles me fizeram a oferta, eu vi que não falava nada da questão de visto de trabalho. E eu estava lá com visto de trabalho, então eu precisava que eles fizessem o que a gente chama do sponsorship, lá que era o patrocínio da empresa. E aí eu liguei para eles, eles me disseram, olha, a gente acabou atentando para esse detalhe e a gente não tem como te oferecer o visto para essa posição. Então a gente não vai mais poder te fazer essa oferta, né? A gente tem que recolher a oferta. E eu fiquei chateado, né? Poxa, eu queria muito trabalhar lá. Menos de um ano depois, eu estava no Google, né? Então, e aí eu olho para trás e eu penso, olha, tudo acontece por uma razão. Sim. Se você conseguir ter essa visão, essa perspectiva de que, olha, esse não aqui provavelmente foi bom para mim. Sim. Ou então, o que eu posso aprender? O que eu tenho que fazer diferente? Esse é o negócio, né? Talvez Aprender. essa seja a terceira coisa, né? A primeira é aquela coisa da gente se acostumar ou não, e aí o sim vai ser algo muito mais valioso. A segunda é justamente ter essa visão, entender como é que esse não te ajuda lá na frente. E a terceira é, o que eu podia ter feito melhor? Né? Quando você não consegue fazer uma venda para um cliente... Porque pode ter sua culpa também, né? Exatamente, né? Você olhar e falar, tá, tudo bem, agora já foi. Não vamos chorar pelo leite derramado, mas o que a gente podia ter feito melhor para não repetir o erro no futuro? Legal, essa pergunta é legal, porque o que eu falei naquela vez já mudou um pouco. Mudou, por isso que é. E eu vou falar algo agora, se você é jovem, se você ainda está pensando nisso, eu acho que isso é super importante. Eu falei naquela vez, eu vou repetir aqui, que quando eu estudei inglês, quando eu era criança, tinha inglês na escola, eu era péssimo em inglês, né, aqui no Brasil. E aí quando eu tinha 12 anos era a minha pior nota, e eu resolvi fazer um cursinho de inglês, aqueles cursinho bem barato mesmo, só para ter uma base. Microlins, SOS Computadores. Acho que nem existe mais do que eu fiz na época, né? E aí quando eu fiz 16 anos, eu tive o privilégio de poder estudar por 6 meses nos Estados Unidos. Isso me ajudou muito. Depois da minha missão, eu tive muito contato com americanos e pude aperfeiçoar o inglês. E aí tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, tal, estudar, trabalhar. E
claro que é essencial. Não estaria hoje de jeito nenhum nem próximo de onde eu estou se não fosse pelo inglês. Mas quando eu voltei da minha missão, eu pensei, olha, agora que eu já aperfeiçoei inglês, eu quero pegar um próximo idioma. E como eu tinha esse desejo de trabalhar com a América Latina, eu falei, eu vou estudar espanhol. Mas eu nunca tive a oportunidade de morar num país que falasse espanhol. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu vi, olha, apesar de ser um país que fala a língua inglesa oficialmente, você tem milhões e milhões de imigrantes que falam espanhol. Sim. Então, toda oportunidade que eu tinha de praticar com um amigo, de falar bobagem, de falar errado, para eles me corrigirem, eu comecei a fazer. E também fiz um curso lá na faculdade, dentro da igreja eu acabei indo numa congregação que falasse espanhol para praticar mesmo e aprender. E quando surgiu aquela oportunidade de gerenciar a América Latina há 4 anos atrás, eu estava pronto para aquilo. Aí consegui fazer esse trabalho nos últimos anos. Então, eu acho que o inglês hoje já é o básico. Tem que ter inglês. Tem que ter. Né? O espanhol vai te ajudar bastante, aí vai abrir algumas portas, principalmente você estando no Brasil, para expandir para a América Latina. É um idioma mais fácil de se aprender. E quanto mais você aprende idiomas diferentes, mais fácil fica de aprender o próximo. O seu cérebro funciona dessa maneira. Agora, o que eu me arrependo de não ter aprendido ainda, porque tá nos meus planos, é aprender a programar. Essa é a linguagem. Essa é a nova língua. O idioma. Eu diria que todo jovem hoje que tem a oportunidade de fazer um curso de programação, ou de mesmo se enfiar na internet, pegar aplicativos, baixar aplicativo no celular, hoje em dia pra fazer, aprender a programar numa língua como Python, por exemplo, que é uma língua super utilizada aí no mundo de tecnologia, os desenvolvedores usam muito. Eu diria que é super importante. Mesmo que você não use, isso vai te ajudar muito. Legal. Esse é meu próximo passo. A gente nunca é velho para aprender mais coisas. Boa. Inglês, espanhol e programação. É o idioma. Agora, tem também um chinês, que acho que é super válido também. É um pouco mais difícil, né? Mas vai te dar uma grande diferenciação no mercado que quase ninguém fala aqui. A China hoje é nosso maior parceiro comercial aqui com o Brasil. É mesmo? Então, assim, tem outras coisas também que você pode fazer. O cara que fala chinês vai ter uma oportunidade gigantesca de diferencial competitivo aí, né? Numa vaga, num momento de... Quem que a gente vai contratar? Tem o Bruno, tem o Flávio e tem a Renata. Renata fala chinês, os dois não falam, Renata tá na frente. Exato. Legal. Como é que foi pra você a experiência de aprender um novo idioma? Olha, foi desafiadora, mas foi legal. Acho que o pessoal não sabe, mas eu fui para os Estados Unidos durante um tempo para aprender. Agora, né? Tem 2 anos e meio que eu, enfim, minha vida inteira fiz uma coisa só, que foi jogar futebol, então acabei não focando em aprender. O fato de eu ter, né, tido aquela imersão me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Eu consegui juntar dinheiro para ir fazer isso, mas o fato de ter aprendido um novo idioma, inglês, que é básico, me abriu portas gigantescas. Porque mesmo sendo teoricamente obrigatório no mercado, poucas pessoas têm. Exato. E isso ainda é um diferencial, né? E quando você consegue falar inglês, muitas portas se abrem. Então, para mim, sim, eu vinha num ritmo legal de carreira, né, na Santo Digital, parceiro Google, mas quando eu aprendi o inglês e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana, multinacional, viajando, outras 100 portas se abriram desse mundo restrito de empresas americanas, de pessoas que falam inglês, que é um mundo diferente. É um mundo diferente de pensar em empresas brasileiras, em todos os sentidos. Financeiro, de desenvolvimento, de acesso a oportunidades. Então, para mim, foi um grande diferencial. Não, e você consegue, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa que também gosta muito de aprender. Você tem acesso a muito mais conteúdo. Hoje em dia, o cara, se o cara quer, ele consegue aprender sozinho, né? Show.